Falando em partido, 4 meses depois de ter se filiado ao PSB, o apresentador de TV José Luiz da Atena vai mudar de partido mais uma vez. Hoje, o jornalista se filiará ao PSDB, partido que deve integrar a chapa encabeçada pela deputada federal Tabata Amaral, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo nas eleições de outubro deste ano. O apresentador de TV já passou por 10 partidos em sua trajetória política, embora jamais tenha se candidatado a nenhum cargo. Quem tem detalhes sobre este evento de filiação é a Beatriz Manfredini, que já está conosco aqui no Morning Show. Bem-vinda, Bia. Bom dia. Oi, Kobayashi, bom dia para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, evento que começa daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. Quem nos acompanha por imagens consegue ver que nós já estamos aqui no local da filiação. Então, nesse que é o 11º partido do apresentador e jornalista José Luiz da Atena. Ele já passou por diversas siglas, como o PT, por exemplo, atualmente está no PSB, da deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, se filiou em dezembro e agora então faz a mudança para a sigla Tucana. A gente já vinha conversando aqui na nossa programação e contando que as conversas entre Tabata e o PSDB estavam avançando, as tratativas justamente para que o PSDB tentasse emplacar um vice na chapa encabeçada por Tabata. E agora então vem essa filiação de da Atena justamente nesse sentido. Ele foi convidado para ser vice já há algum tempo, apareceu ao lado da pré-candidata em diversos eventos já, inclusive no lançamento da pré-candidatura dela, e agora então dá mais um passo nesse alinhamento. Apesar disso, ainda não há certeza, confirmação de que da Atena vai sair como vice nessa chapa então encabeçada por Tabata. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao partido, ao PSDB, e alguns nomes ainda são mais resistentes a que o PSDB saia como vice em uma chapa. Tem uma ala ainda dos tucanos que defende uma candidatura própria, justamente nessa tentativa de retomar o protagonismo que o PSDB vem buscando depois de perder bastante força aqui na capital. Bom, mas, de qualquer forma, a filiação de da Atena ao PSDB, saindo como vice de Tabata, é uma costura que também faz com que o lado de Tabata tenha a ganhar. Ganha mais tempo de TV, por exemplo, e mais recursos do fundo eleitoral com a vinda do PSDB. A gente vai acompanhar, então, esse evento de filiação, que deve contar com a presença, além da própria deputada e pré-candidata Tabata Amaral, com figuras importantes do partido, do PSDB, dos tucanos aqui em São Paulo. E lembrando também que da Atena já ensaiou por algumas vezes essa tentativa de se candidatar a um cargo público, né? Já ensaiou se candidatar ao Senado, a própria Prefeitura de São Paulo, acabou desistindo no meio do caminho. Dessa vez, então, uma nova tentativa e a gente aguarda para ver o desenrolar de tudo isso. Vamos acompanhar por aqui, Kobayashi. Tá aí a Beatriz Manfredini trazendo detalhes sobre este evento de filiação de José Luiz da Atena ao PSDB. Obrigado, viu, Bia? Bom dia para você. Como é que vocês veem essa situação do da Atena? Tem a situação do da Atena, tem a situação do PSDB. Vamos falar primeiro do da Atena. Dessa vez vai, Mano Ferreira? Olha, é São Tomé, né? Só acredito vendo. O da Atena já teve tantas idas e vindas. Estamos falando aí, vai ser o 10º partido do 11º. 11º partido do da Atena. Em todas as vezes que ele se filia, tem um burburinho sobre se ele será ou não candidato. E até hoje, nesse prognóstico, dos 11 partidos, em 10 ele não foi candidato. Então, é difícil cravar de que, de fato, será. Vamos esperar para ver. Mas, de antemão, a se confirmar, a gente está falando de uma movimentação que coloca, mais uma vez, a pré-candidatura da Tabata no noticiário, num contexto em que o maior desafio da Tabata, assim como do Kim, por exemplo, esses candidatos que ainda não disputaram eleições majoritárias, têm como maior desafio, nessa altura do campeonato, se tornarem conhecidos. Portanto, é uma estratégia que acaba ganhando espaço no noticiário e que ajuda nessa missão de tornar conhecido. Agora, interessante, né? Como o da Atena, ele pensa de diversas maneiras politicamente, porque ele já foi do Democratas, que era um partido de direita, foi para o PSB, que é um partido socialista, né? PSB, agora está no PSDB. Será que de fato agora ele se encontrou no espectro político brasileiro? De fato era isso que ele sempre acreditou e agora ele encontrou o partido ideal, Felipe Monteiro?
É bom lembrar que você querer criar, né, uma identidade ideológica no partido político no Brasil é um erro, né? O Partido Republicano, ele é teocrático, né, muito ligado à igreja. O Partido Social-Democrata não tem nada de social-democrata, pelo contrário, é muito mais liberal do que interventor. O Partido Liberal, o mano aqui vai concordar comigo, ele tem uma pauta muito conservadora nos costumes, ou seja, não dá para você pegar os partidos políticos por si só. Achei que ele ia emendar com o Roberto Campos e dizer o Partido dos Trabalhadores que não trabalham. Não dá para você pegar os partidos políticos no Brasil e querer identificar uma ideologia ali específica. Agora, o fato, né, do Datena mudar para o PSDB, na minha opinião, só tem uma análise, né? Ele fez isso combinado com o PSB, né? Combinado com a Tabata Amaral, e possivelmente o vice-candidato a vice da chapa da Tabata Amaral. É bom lembrar que algumas semanas antes, né, um pouco mais de 2 meses antes, né, o Datena foi anunciado no PSB, num anúncio que a Tabata Amaral participou, rasgando elogio ao Datena. Com o Márcio França, inclusive. Com o Márcio França. Então, sem sombra de dúvida, esse movimento foi um movimento acordado com o PSB e acordado com a Tabata Amaral. Então o cenário, no meu entendimento, está lançado, né, para o Datena ser vice da Tabata. Claro que política, né, como bem dizia os cientistas políticos, são como nuvens, né, no céu, né, muda a todo momento. Mas o momento atual coloca o PSDB como um partido que será da base da Tabata Amaral. Agora, e o PSDB, hein? Porque só nessa semana a gente já viu que o PSDB poderia ser o partido do Kim Kataguiri, porque haveria esta conversa do Kim sair da União Brasil, precisaria, claro, de uma liberação do Rueda, que parece que não rolou, para entrar no PSDB, que era uma vontade do PSDB, ter o Kim como candidato, uma chapa formada pelo PSDB, né, uma candidatura própria do PSDB com o nome do Kim. E aí não deu certo, de repente foi para José Luiz Datena para se associar ao PSB. Ou seja, em uma semana, Diego, o PSDB ele poderia ser uma candidatura liberal de direita e foi para uma candidatura do Partido Socialista. O que virou o PSDB? O que pensa o PSDB, será? Tem tudo a ver. Olha, nada melhor para um partido que passa por uma evidente crise de identidade é associar um filiado que já passou, está passando agora pelo seu 11º partido. O Datena é a cara desse momento do PSDB. Não haveria pessoa melhor. Pois é, ele personifica o que é o PSDB hoje. Mas o PP ele fez uma análise muito acertada no sentido de que é um movimento evidentemente combinado entre as duas legendas. E eu acho que isso crava que, de fato, o Datena será, sim, candidato a vice da Tabata Amaral. Porque isso, como o Mano disse no comentário dele, são candidaturas que precisam de visibilidade. Isso vai garantir para a chapa Tabata Datena mais tempo de televisão. Então, pensando na campanha que se avizinha e na necessidade que a candidatura dela tem de gerar penetração na população paulista, e ainda hoje a rádio, a TV é um grande instrumento para isso. Só em 2018 nós tivemos essa ruptura de que o candidato com maior tempo de TV e rádio acabou perdendo as eleições, mas hoje ainda é um grande instrumento e esse movimento vai justamente no sentido de conquistar mais tempo nessa mídia que, sem dúvida, vai agregar alguns votos para a Tabata Amaral. Quer concluir, Mano? E eu acho que é uma forma de puxar um pouco a Tabata da centro-esquerda mais para o centro, né? Porque o PSB é um partido da base do governo Lula, é o partido do vice-presidente da República, tem ministérios, e o PSDB, desde que o Aécio voltou a dar as cartas no partido, tem tido como discurso que desejam assumir um protagonismo na oposição ao PT. Então, isso acaba dando uma equilibrada no jogo, movendo um pouco a Tabata da percepção de ser alguém da esquerda para o centro. O que, numa disputa que já tem Guilherme Boulos na esquerda e que Ricardo Nunes está tentando ocupar o espaço da direita, acaba posicionando ela mais numa área do eleitorado que tem chance de crescimento.